Eu não vou fazer o resumo por causa do nosso tempo, irmãos. Eu não quero extrapolar o tempo. Eu vou tentar me esforçar muito para ser bem objetivo. Eu não vou fazer a recapitulação, porque já estão gravadas as mensagens. Você pode olhar lá, estudar mais, se aprofundar também mais. É um desafio a você estudar mais. Um livro maravilhoso para mim. Esse livro é muito contemporâneo, como a Bíblia toda. Esse livro é atual, atualíssimo, como todos os livros. A palavra de Deus, ela é viva. Mas eu fiquei devendo a vocês 2,17, como eu falei ontem. 2,17. Eu fiquei devendo a vocês a explanação desse texto. E aqui nós vamos trabalhar ou lutar contra a nossa insensibilidade em blasfemar contra Deus e não sentir essa blasfêmia, em falar, ofender a Deus. O povo de Israel estavam ofendendo a Deus, enfadando a Deus, e eles não percebiam isso. Eles enfadavam ao Senhor, eles ofendiam ao Senhor, mas eles não percebiam. Olha o que diz o verso 17: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Olha a insensibilidade. Como nós temos enfadado ao Senhor? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou então vocês dizem: onde está o Deus do juízo? O que era que estava acontecendo aqui? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender ali Deuteronômio 28, bênçãos e maldições. Deus prometeu que quem obedecesse seria abençoado, quem desobedecesse seria amaldiçoado. Então, eles achavam que eles eram extremamente obedientes, e eles esperavam o que como resposta? Bênçãos, bênçãos. Só que eles olhavam e eles só viam maldição, praga de animais comendo a lavoura, situação financeira terrível, sujeitos a uma nação estrangeira. Que bênção é essa? Você lembra do capítulo 1, por que eles diziam: Deus nos ama? Não, Deus não nos ama não. Que amor é esse? A gente não vê o amor de Deus. Estamos passando por isso. Que tipo de amor é esse? Amor invisível? Então, eles não entendiam, e eles diziam assim, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles olhavam as nações ao redor, eles olhavam alguns ímpios ricos, abastados dentro da nação, e eles observavam e diziam assim: rapaz, eu acho que Deus gosta de pecador, porque eles fazem o mal. Olha os moabitas, olha como eles são ricos, olha como eles se dão bem. Olha os amonitas, olha Edom, olha os assírios, olha Tiro aqui em cima. Esse pessoal é ímpio, arrogante. Esse pessoal de Tiro mora numa região à beira-mar, com portos, uma cidade arrogante. Olha os edomitas, eles são arrogantes. E os edomitas são extremos pecadores. E olha como eles prosperam. Então eles diziam: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que eles se agradam. Então eles diziam assim: rapaz, Deus gosta de gente que pratica o mal, e Ele abençoa essas pessoas. É duro, não ouvir isso? Deus ouvir isso. Aí eles diziam assim: cadê o Deus do juízo? Por que é que Deus não executa? Ele não prometeu? Fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, desobedeceu, recebe o mal. E cadê Ele trazendo mal para as nações ímpias? Esse Deus aí está fora do padrão. Ele não exerce juízo. Ele é um Deus fraco. Ele não cumpre o que Ele promete. Ele não zela pelo juízo. Ele não pune a corrupção. Eles estavam ofendendo, enfadando ao Senhor. Agora, eles não diziam isso. O termo que é utilizado aqui no hebraico, pensais, é a mesma palavra lá quando eles diziam: a mesa do Senhor é desprezível. Eles arrazoavam, era um pensamento interno.
Eles não ficavam dizendo aí, blasfemando de Deus, mas eles ficavam pensando: rapaz, Deus gosta de pecador, Ele abençoa os pecadores, a prova do amor dele pelos pecadores. Nós que obedecemos, estamos vivendo aqui essa tragédia. Agora, vamos ver o verso 13 do capítulo 3 também, que trata sobre a mesma coisa. 3:13. Ele diz assim, ó: as vossas palavras, a mesma coisa, foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis, olha só, inútil é servir a Deus, e o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Mesma coisa. Olhavam para a vida deles, dificuldade, sofrimento. Eles não conseguiam perceber que Deus os amava tanto que os estavam corrigindo. Peia. Eles não percebiam amor nisso. Então, eles olhavam para os ímpios, sucesso. Olhava para as suas vidas, disciplina, correção, dificuldade. Era isso que estava acontecendo, essa era a insensibilidade. Pensavam coisas contra Deus. Nesse caso aqui, vossas palavras têm sido duras. Nesse caso aqui do 3:17, 3:13, eles falavam. Eles ficavam reunidos e eles diziam: você já não parou para pensar como Deus abençoa os ímpios? Essas pessoas arrogantes, dentro da nossa própria nação, esses ricos arrogantes, que não temem ao Senhor, que não têm vida espiritual, como eles prosperam? Meus irmãos, entendendo então qual a situação aqui, eu queria te dar uma resposta relacionado a isso. Esse povo aqui não era para estar com esse questionamento. O questionamento é o seguinte: por que é que o ímpio prospera e o justo sofre? Eu falei aqui pela manhã, por que é que algumas irmãs que se dedicam, são mulheres de um só homem, se dedicam ao seu marido? É tanto problema, às vezes infecção urinária, é problema disso, problema daquilo, e você tem tantas mulheres se prostituindo aí fora de tantos homens, saúde perfeita. Talvez você tem pessoas lá na sua faculdade ou na sua escola que vivem colando, que passam porque pagam para fazer as provas, e você tenta lá, estuda muito, não consegue ter um bom rendimento, e você olha, o ímpio prospera nos estudos. Eu sou crente e passo tanta dificuldade. Talvez você se esforça, luta, trabalha para ter uma condição financeira, pelo menos para dar uma condição digna para a sua família, e você trabalha e o dinheiro parece que não sobra, e parece que não dá para fazer nada, e você encontra um monte de gente por aí que não teme a Deus, que não serve ao Senhor, e tem tanto dinheiro no bolso, dinheiro para se prostituir, dinheiro para adulterar, dinheiro para fazer mal aos outros, e os bolsos estão esbanjando. Você tenta viver uma vida piedosa, uma vida de temor ao Senhor, e você vê talvez pessoas que trabalham com você, que vivem tão perto de você, e que vivem uma vida tão ímpia, e que se dão tão bem na vida. Meus irmãos, isso aqui não é um problema novo. O livro de Jó já trata sobre isso. Quando os amigos de Jó diziam para ele: sabe por que você está passando por isso? Zofá, por exemplo, ele foi muito cruel com Jó. Você perde 10 filhos e o seu amigo chega para você e diz: sabe por que seus filhos morreram? Porque eles eram ímpios. Eles eram ímpios. Você está sofrendo a dor da perda dos seus filhos, e o cara chega para você e diz: eles morreram porque eles eram ímpios, receberam o castigo de Deus. Jó, acorda, meu querido. Todo o perverso é punido pelo Senhor. O perverso não prospera. O perverso morre cedo. O perverso não vê a linhagem dos seus netos e bisnetos. O perverso não passa por esse mundo sem ver a tristeza na sua vida. Você está passando por isso porque você é um perverso. Olha a resposta de Jó no capítulo 21 do livro. Abre lá, por favor, bem rapidinho. Jó 21. Olha a resposta de Jó para isso. Olha como Jó percebeu uma realidade que sempre aconteceu nesse mundo. Jó 21, 7.
Ele vai dar a resposta. A resposta que os judeus da época de Malaquias conheciam essa resposta. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Seus filhos se estabelecem na sua presença, seus descendentes ante seus olhos. A casa deles tem paz, sem medo. A vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como um rebanho. Seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa. Alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. São estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Você percebe? Jó está dizendo para os seus amigos: meus queridos, avaliem a vida. Observem se vocês não vão encontrar pessoas ímpias assim. Elas roubam. Quantos políticos? Roubam. Seus filhos são formados em Harvard com o nosso dinheiro. Eles prosperam. Ninguém morre na família deles. Eles não têm dificuldade, não precisam de plano de saúde, apesar de tê-los em abundância. E muitos deles morrem e não prestam conta nenhuma à justiça. Esse problema também quase fez um grande homem de Deus se desviar. Asaf, Salmo 73. Eu não vou ler, depois você pode ler, acompanhar a pregação e ler mais aprofundado na sua casa. Asaf começa o Salmo 73 dizendo assim, com efeito, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tive inveja dos soberbos, dos arrogantes. Eles não passam por dificuldades, eles não têm a canseira dos mortais. O seu pescoço está rodeado de gordura, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Eles levantam os olhos para o céu, blasfemam dos céus e nada acontece. As suas riquezas aumentam cada vez mais. As pessoas olham para esse tipo de gente e começam então com os seus elogios. Todo mundo se aproxima deles para ter amizade com eles. Eu tive inveja disso. Eu quase me desviei. Ele chega a dizer assim: se eu tivesse dito isso para a geração dos teus filhos, teria traído toda a geração dos teus filhos. Ele diz assim: é assim a vida dos ímpios. Eles não se cansam, eles não têm doença, eles não passam por dificuldade. Tudo dá certo para eles. Cada plano mau que eles elaboram, estabelecem, dá certo. Deus não faz nada com eles. Aí Asaf olhava para a própria vida dele e ele diz assim: quanto a mim, todas as manhãs sou castigado e todos os dias sou afligido. Olha só a perspectiva do rapaz. Ele olha para os ímpios, tudo bem, prosperidade, tudo dando certo. Ele olha para a vida dele e ele vê o quê? Aflição e juízo. Ele quase se desviou. Eu fico imaginando Asaf como um líder do louvor, como um chefe dos levitas, talvez ele num cântico dizendo quão bom é Deus para Israel, e lá no coração dele, Deus é bom nada. Deus é bom para os ímpios, Deus é bom para esses perversos que estão aí fora. Mas ele cantava juntamente com o seu povo. Ele passou pela mesma dificuldade, a mesma dúvida dos amigos de Jó, a mesma dúvida de Asaf, a mesma dúvida e questionamento das pessoas na época de Malaquias. E quando você abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 9, os discípulos estão andando com Jesus, eles olham para um cego e dizem: mestre, quem foi que pecou, ele ou os pais deles, para que nascesse cego? Aquela ideia de que o mal e a dificuldade vêm por causa de juízo de Deus. E Jesus disse: não, nem ele, nem os pais. Essa doença é para a glória de Deus. A parábola do rico e do Lázaro, ela foi contada para quê? Muitas pessoas não conseguem perceber ali o brilho daquela parábola, porque Jesus está contando aquela parábola numa sequência que já vem desde o filho pródigo, em Lucas 16, para mostrar para os fariseus como Deus amava as pessoas.
Eles, fariseus, achavam que eram muito ricos, eles eram muito ricos, eles achavam que aquilo era a bênção de Deus. Os aleijados, pobres, mancos, os desqualificados da sociedade, Deus olhava para aquela ralé com maldição. Aí Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, o ricaço. Morre e vai para o inferno. O pobretão do Lázaro morre e vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Eu acredito que na hora que os fariseus ouviram essa parábola, eles ficaram chocados, porque o que eles ensinavam era exatamente o contrário. Nós somos ricos e abastados porque Deus nos abençoa. Ele olha para nós e o céu é certo, porque temos a aprovação de Deus. Essa pobreza, essa ralé não, vai para o inferno, porque Deus os amaldiçoou, tanto aqui como na eternidade. Aí Jesus fala, o pobre morre e vai para o seio de Abraão. E aí ele vai e diz, mas molha o dedo para me refrescar a língua. E ele diz, eles têm Moisés e os profetas. Se você não quer que seus irmãos venham para cá, para esse lugar onde você está, eles têm Moisés e os profetas. O contexto daquilo tudo era exatamente ainda trabalhado nesse sentido. O rico é abençoado, o pobre é amaldiçoado. Irmãos, nós passamos por dificuldades. Nós somos afligidos por Deus. O texto de Hebreus capítulo 12 diz assim, verso 5. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque Deus açoita quem ama e disciplina todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que você suporta a correção, Deus trata você como filho. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Além disso, se estávamos sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, é porque não sois filhos, e sim bastardo. Irmãos, nós passamos por dificuldade porque é a correção amorosa de Deus. Por que é que esse povo de Malaquias estava passando por dificuldade sem entender o amor de Deus, sem entender a justiça de Deus? Os ímpios prosperam, nós passamos por aflições. Era o amor de Deus sendo manifesto. Você passa por dificuldades. Eu passo por intensas dificuldades. É o amor de Deus. Asaf, então, no resto do seu salmo, ele vai descobrir algo fantástico. Ele vai dizer, eu estava embrutecido como um animal, eu não sabia de nada, até que eu entrei no santuário de Deus, e atinei para o fim dos ímpios. O Senhor os põe em lugares escorregadios, assim como alguém quando acorda de um sonho, assim o Senhor os destruirá para sempre. Quanto a mim, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha alma e o meu corpo desfalecem, mas o meu coração é do Senhor. Eu não tenho ninguém no céu além de ti. Deus é a força do meu coração. Tu me sustentas pela tua mão, pela minha mão direita. Agora estou de contínuo contigo. Olha que coisa linda. Asaf então descobriu: os ímpios se dão bem aqui, mas eles serão punidos eternamente, destruídos eternamente. É isso que você quer? Você está preocupado com riqueza, com bênção? Então pronto, se entrega ao pecado. Mas se você perceber como Asaf, Deus, hoje eu passo dificuldade aqui. Hoje eu sofro disciplina aqui. Olha para a vida de Abraão. Olha para a vida de Davi. Olha para a vida de José. Olha para a vida de Paulo. Quando Paulo voltou para Antioquia, o que foi para Tessalônica, o que foi que ele disse lá para os irmãos? Se eu não me engano, em Atos 14. Paulo volta lá e diz que por muitas tribulações importa que consigamos então o reino dos céus. Muitas tribulações. A salvação é pela fé, mas essa fé envolve uma série de dificuldades. Então, o ímpio prospera. O justo sofre. O ímpio, no final das contas, vai ser amaldiçoado eternamente. O justo que sofre será abençoado eternamente. Então não ache estranho se você passa por muitas dificuldades. Ah, pastor, me converti, assim que eu me converti perdi o emprego. Meu pai me botou para fora de casa. Ah, pastor, depois que eu me converti as coisas estão dando meio que errado. Não ache estranho. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4:12, ele diz assim: não estranheis o ardente fogo que vem sobre vós, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos pelo fato de serdes co-participantes do sofrimento de Cristo, para que quando ele se manifestar, vós exulteis e regozijeis com ele. Nós sofremos. O justo
sofre. E aí, nós temos então aqui, não uma insensibilidade, mas uma promessa escatológica. Eu não vou tratar todo, não dá tempo da gente tratar todo o verso 3, de 1 ao 5, e o capítulo 4, do verso 1 ao 6. Mas o que é que nós encontramos aqui? Eu queria destacar algumas coisas. Eis que vem o meu mensageiro, 3:1, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e ao órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Capítulo 4, verso 1. Porque eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. O que é que nós encontramos aqui então? Uma promessa. Se você perceber no capítulo 3, no finalzinho, diz assim, verso 16: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Enquanto algumas pessoas diziam assim: rapaz, não vale a pena servir a Deus não, esse negócio de jejum, vida santa, piedade, isso é loucura, isso é mentira, não vale a pena. Outros diziam assim: olha, vale a pena sofrer pelo nome do Senhor, vale a pena esperar, vale a pena ter esperança. E aqui o que é que nós encontramos? Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Meus irmãos, há uma promessa de salvação vívida para nós, real, só aguardando todas as bênçãos eternas. O que é que nós encontramos aqui? O Senhor então ele virá. E o que ele está dizendo aqui: por que é que vocês anseiam a vinda do Senhor? Vivendo dessa forma, longe de mim, vocês anseiam o quê? Eu vou vir com juízo. Virá primeiro o precursor do Messias, João Batista, aquele que clama a voz no deserto. Aqui é uma referência ao profeta João Batista, que seria o precursor do Messias, que aqui é conhecido como o anjo da aliança, aquele que iria sentar no seu santo templo. E aqui tem duas figuras: a promessa daquele que utiliza a potassa dos lavandeiros e o forno do ourives. O que é que significa isso? Naquela época não tinha o sabão Omo que você comprava no supermercado. Então havia a potassa, era um tipo de sabão que branqueava as roupas, as deixava limpas, como aquele sabão em pó aí, né? Deixa tudo limpinho. Então a potassa do lavandeiro deixava as roupas brilhantes. E também como aquele fogo do ourives. O ourives, ele abre aquela fornalha, ele coloca lá então o material para o ouro ser derretido ali, para que haja então a pureza daquele ouro e todas as impurezas serem tiradas. A ideia dessas duas figuras que Deus está dizendo, que quando ele vier, ele purificará a aliança com Levi, ele purificará os sacerdotes novamente. Então eles estarão prontos para ofertar e fazer exatamente o contrário do que aconteceu no capítulo 1, oferecer qualquer coisa para um Deus tão grandioso, desmerecendo-o. Então quando o Messias viesse, a promessa aqui é que ele purificaria o coração então do sacerdócio levítico. Meus queridos, eu queria só dizer uma coisa para você. Tem uma confusão muito grande aí sobre a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Exige, o pastor Marcos falou aqui hoje de manhã, a Escritura exige que haja um milênio literal.
Os levitas vão voltar ao seu sacerdócio ainda. O templo vai ser reconstruído. Você lê Ezequiel, o final daquele livro, tem os detalhes todos. Os levitas vão ser purificados. Eles vão oferecer juntamente conosco, a igreja, ofertas perfeitas ao Senhor, sem pecado, puras. E quando você lê Apocalipse 22, lá diz: não haverá mais templo, porque o próprio Senhor será o seu próprio tabernáculo. Na eternidade não vai ter tabernáculo, templo. Mas no milênio, sim, há necessidade de um templo para o sacerdócio levítico. E eu queria falar também algo aqui para você, que talvez não seja crente, está aqui conosco. Queria dizer para você assim, observa bem esses termos que são utilizados aqui, 3, 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Tem uma palavra bonita para feiticeiro, a simpatia, né? Faz uma simpatiazinha ali, umbanda, um feitiço, uma magia branca, uma magia negra. Os feiticeiros, adúlteros, os mentirosos, os que defraudam o salário do jornaleiro. O jornaleiro era aquela pessoa que trabalhava um dia inteiro de trabalho, uma jornada inteira, e o seu patrão então enganava. Essas pessoas vão prestar contas. O que oprimem viúva e órfão, torcem direitos do estrangeiro, e as pessoas que não me temem. E aí no 4:1 ele diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Você imagina uma fogueira, onde você joga muita coisa dentro, livros e tantas outras coisas, e o fogo derrete tudo, e que só sobra aquelas cinzas. Você tem pecado como eu tive pecado a minha vida toda e ainda tenho. Eu quero dizer isso para você com muito amor, porque um dia eu já estive aí onde você está. No dia que Jesus Cristo voltar, Ele vai julgar algumas pessoas. Mateus 25, 31 a 41. E também o livro de Apocalipse, capítulo 20, versos de 11 a 14, diz que vai haver um julgamento chamado Trono Branco, onde você vai prestar conta por todos os seus pecados. E você vai ser julgado eternamente por cada pecado. Sabe aquelas mentirinhas que já contou? Mentirinhas bem pequenininhas. Bastava você ter isso como pecado para você ser julgado eternamente, porque essas mentirinhas transgrediram a um Deus eterno. Então elas passaram de mentirinhas para um pecado infinito e impagável. Às vezes eu fico pensando assim, a pessoa vai fazer uma entrevista de trabalho com uma psicóloga numa sala. Aí foi o primeiro, você é o terceiro da fila, foi o segundo. Quando entra o segundo, as mãos já ficam tremendo, o coração já fica acelerado. Aquela moça vai bater em você? Ela vai brigar com você? Ela tem um revólver, uma arma? Não. A pressão. O pai sai de casa e diz para o filho: papai vai trabalhar, quando voltar eu quero uma conversa com você. Pronto. Acabou o seu dia, né? Enfrentar o pai. O patrão na sexta-feira ele diz assim: olha, segunda-feira eu quero uma conversa com você no meu escritório. Acaba não dorme na sexta, no sábado, no domingo à noite, ele não dorme. Vou ser demitido, vou ter... Meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso? Enfrentar pessoas dá medo. Enfrentar o Deus eterno para prestar contas por causa das nossas mentiras, prostituições, adultérios, roubos, palavrões, iras, invejas, prostituições, porfias, bate-bocas ou discussões, facções, glutonaria, bebedices e outras coisas semelhantes a estas. Você terá que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. O que o Senhor está dizendo para Israel é: vocês estão ansiosos pelo dia do Senhor, vocês estão pensando que o dia do Senhor vai ser um dia de brincadeira, mas o fogo consumirá todas as coisas. Vocês não estão preparados com essa vida que vocês levam. Vocês pedem o dia do Senhor, mas o dia do Senhor será terrível para quem não está no Senhor. E aqui ele diz: há um memorial para aqueles que estão no Senhor. Esse era o problema. Eu queria então trazer algumas aplicações para nós. Meus irmãos, nós
passamos por dificuldades e sofrimentos nesse mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, por causa das dificuldades, os problemas, filho que não deixa dormir, problema, filho dando trabalho, perseguição, todas essas coisas acabam acelerando o processo do nosso envelhecimento. Eu imagino o apóstolo Paulo como um cara bem mais velho do que o que ele tinha de fato. Não dormia direito, não comia direito, não tinha uma dieta organizada, um dia estava no canto, outro dia no outro, muita perseguição, muita aflição por causa das igrejas. Com certeza ele deveria ter assim, uns 10 anos de aparência, mais do que o que de fato ele tinha. E ele está dizendo para aqueles irmãos em Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meus irmãos, nós sofremos. É uma honra sofrer por Cristo. Talvez alguns de vocês não consigam um emprego numa determinada escola porque perguntam a sua religião e você diz, eu sou evangélico da Igreja Batista. Aí diz, muito prazer e tal, já bota uma lista lá, um riscão lá, um negrito, esse aqui não trabalha aqui de jeito nenhum. Nós sofremos. Talvez você, casado, passa por tanta dificuldade com a sua esposa, dificuldades de relacionamento, vocês não queriam viver assim, dificuldade com os filhos, às vezes um filho que não quer viver o padrão cristão, são tantas as dificuldades, e tem hora que você para, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou um crente mesmo? Qual será o pecado tão medonho que eu tenho praticado por tanta coisa acontecer na minha vida? Não é isso não, irmãos. Será que eu sou tão amaldiçoado mais do que esse meu vizinho, que tem tanto dinheiro para comprar sonzão, para dar tantas festas, ele nem serve a Deus? Será que vale a pena? Vale a pena. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço altíssimo para comprar a tua alma para Ele. Não tem sofrimento que você passe que se compare ao sofrimento dele por você. Meu irmão, continua a tua luta. Você tem as suas, o pastor Marcos tem a dele, o Murilo tem as deles, o Ismael tem as deles, o Vinícius tem as deles, a irmã Wanda tem as delas, eu tenho as minhas, a minha esposa tem as delas. Todos nós sofremos. O apóstolo Pedro diz que o juízo de Deus já começa por nós, e que se começa por nós, o que dirá daqueles que são perversos e não creem no Evangelho? Vale a pena. Olha para frente, olha para a esperança eterna, vai enfrentando o problema a cada dia. Você pertence ao Senhor, Ele ama você, e se Ele ama você, Ele vai corrigir você. Agora, nem toda dificuldade é resultado de problema ou de pecado, porém, nós devemos fazer uma análise sincera das nossas vidas. Às vezes nós estamos negligenciando o nosso dinheiro, gastando só conosco. A igreja precisando de dinheiro para fazer uma reforma, irmãos passando dificuldade e eu gastando meu dinheiro só comigo. Aí está aí, crise, problema, dificuldade. Aí você avalia, cara, então isso aqui, realmente eu preciso ter uma mudança. Nem sempre é, mas você precisa avaliar quando é. Israel era roubando, a dificuldade veio, a disciplina do Senhor veio. Então nós precisamos avaliar. E segundo, uma outra lição que eu queria trazer para você é: nós somos privilegiados, porque Cristo já pagou o preço por todos os nossos pecados. Meus irmãos, não é fácil levar a culpa pelos outros. Eu falei isso de manhã aqui. Seu colega rouba algo e ele diz, foi ela. Aí você fica calado e diz, fui eu. Ninguém faz isso. Cristo fez isso por nós. Ele pagou o preço. Ele vai vir um dia. E mesmo nós, crentes, não conseguimos atingir aquele padrão perfeito, mas nós não seremos julgados, queimados, abrasados, destruídos, por causa do seu sangue que nos cobre. Ele já levou toda a nossa culpa. Não há mais condenação para nós. Nós não precisamos temer nesse aspecto. Porém, você que ainda não é crente, você precisa temer e tremer.
porque é uma realidade terrível, sem volta. Mas você pode entender isso. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu por mim. Ele morreu por você para te dar a vida eterna. E se você crer nisso, se você entender isso pela fé, através da obra do Espírito Santo no seu coração, porque Ele trabalha convencendo, você vai então entender o grande privilégio que é um pecador receber no seu lugar o sangue do Deus Todo-Poderoso para pagar os seus pecados. Entregue sua vida a Cristo. Renda-se ao Senhor. Sabe essa lista aqui, ó? Raramente alguém escapa disso. Mentira, roubo, assassinato, prostituição, lesbianismo, homossexualismo, cachaça, maconha, cocaína, palavrões, pornografia, sexo fora do casamento, antes do casamento. Ninguém escapa. Tudo isso as pessoas serão julgadas. Mas eu gosto muito do versículo em Colossenses 2,13 que diz assim: vós estáveis mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, mas Ele ressuscitou vocês juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. E Ele cancelou o escrito de dívida que era contra vocês nas suas ordenanças, que constava de ordenanças. Removeu inteiramente porque nos era prejudicial e encravou na cruz. Sua dívida pode ser paga pelo sangue, pela morte de Cristo Jesus no Calvário, naquela cruz. Creia nisto, renda-se, é sua única chance e saída. Renda-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, creia nele. E para finalizar, eu queria, irmãos, queria dizer para você assim: olha, lute, preste cultos, preste adoração. Você tem o Deus grandioso, meu irmão, minha irmã. Não venha, se você não estiver disposto a cultuar num domingo, não venha não, fique em casa. Fique em casa, está cansado, estou morto, estou cansado. Venha com o coração disposto. Dê o melhor, prepare o seu coração para vir ao culto, dê o melhor para Deus. Porque Ele não se agrada de cultos vãos, ofertas vãs, louvores inúteis. Por meio de Cristo nós podemos prestar um sacrifício perfeito a Deus, mesmo sendo ofertado por pessoas imperfeitas. Pensa nisso. Tire no seu dia um momento, pelo menos essa semana, enquanto está fresquinho as pregações, para pensar como Deus te ama. Cada dia, pensa um ou vários motivos. Como Deus me ama. De que forma Deus tem me amado. Como eu posso perceber o amor de Deus. Cuidado com o seu casamento. Os homens estavam abandonando as mulheres. Principalmente aqui quem tem 15, 20, 25, 30 anos de casado. É um risco. Principalmente aqueles maridos que as mulheres já entraram na menopausa. Você precisa agora amar de verdade a sua esposa, e não a paixãozinha superficial. É agora que você vai amá-la verdadeiramente, mais do que o que já vinha amando. Zele pelo seu casamento. Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio.